rapidinho a aula. É rapidinho, né? Eu já cedi alguns tempinhos para a Carmen, agora a nossa aula vai rapidinho. Vamos lá, gente. Eu quero saber... deixa eu ver aqui quem... né? Vou continuar com o pessoal. Eu quero saber se tem exercício para a gente corrigir agora de português. Alguém tem exercício para mim? Tem. Tem sim. Não tem, Aninha? Aninha, né, aquele distingue o complemento para você dar a função sintática dos termos sublinhados? Aham. Primeiro termo, ninguém traiu a pátria, não houve traição à pátria. Não foi esse? Não. Foi o qual? Foi do PowerPoint? Não, né? Aquele eu já corrigi há muito tempo. Não. Então A diga para mim. primeira é: do alto da nave metálica, Miguelinho viu a beleza da paisagem. Então, qual foi o termo que eu grifei aí? A beleza da paisagem. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui a frase. Vamos fazer. Vocês já fizeram? Ou deixaram para fazer junto comigo? Dita a frase para mim, Aninha. No Do alto alto. da nave metálica, Miguelinho viu a beleza da paisagem. Ninguém viu a beleza da paisagem? É isso? Miguelinho. Miguelinho. Miguelinho é um personagem. Miguelinho não viu, né? A Ele beleza. viu. Ah? Viu. Viu a beleza da paisagem. E qual é a função sintática do termo a beleza? Beleza É objeto substantivo. direto? Objeto direto, vamos ver. No alto da nave metálica, Miguelino não viu o quê? A beleza da paisagem. Você não responderia, Miguelino viu o quê? A beleza da paisagem? Então, eu só grifei a beleza, ou grifei só beleza? Não, você grifou tudo. A beleza da paisagem. É objeto direto. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Da paisagem, eu dou como função sintática o quê? Complemento nominal, adjunta de nominal, objeto indireto. Ou, já que está embutido dentro do objeto direto, eu vou chamar da paisagem de qual função sintática? Alguém pode responder? Ninguém? Viu o quê? A beleza da paisagem. Núcleo do objeto direto, beleza. E da paisagem, eu vou chamar de quê? De adjunta de nominal, de complemento nominal ou de objeto indireto. Objeto indireto está descartado. Eu já achei objeto direto, eu não posso ter indireto. Ali não, só se fosse outro termo. Mas quando eu respondi para o objeto direto, eu respondi tudo, a beleza da paisagem, eu respondi direto. Então só pode ser o quê? O adjunto adnominal. Tá? Então o termo todos grifado, a beleza da paisagem faz função de objeto direto e da paisagem adjunta de nominal do objeto direto, mas eu não grifei da paisagem, eu estou fazendo por minha conta, tá? Essa foi a resposta da A. Quem pode me dar a B agora? Eu não tenho aqui as minhas orações. Ela está carente de afeto. Eu grifei o quê? Carente de afeto. E olha só, está é verbo de ligação. Se é verbo de ligação, ela está carente de afeto. Grifei tudo junto, carente de afeto. Se é verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito. Tem que ter, se alguma coisa caracterizando, mudando o estado, ou dando qualidade ao sujeito, ela. Então, quem está carente aqui, ó, ela está carente de afeto. Eu grifei junto, carente de afeto, ou só grifei de afeto separado, Aninha?
Carente de afeto. No meu tá só grifado afeto. Obrigada. No meu também, só de afeto, professor. Então, é isso que eu queria saber. A letra A, eu grifei a beleza da paisagem toda. Se eu grifei só da paisagem, já dei a função sintática, adjunta de nominal. Agora, eu tenho verbo de ligação, estar. Eu tenho carente. Quem está carente é o sujeito ela. Então, é meu predicativo do sujeito. E de afeto. Eu quero saber a função sintática de afeto. Quem está carente de alguma coisa. Então, o adjetivo carente, afeto, está ligado ao adjetivo carente. Então, de afeto é um complemento nominal, é um adjunto de nominal ou é um objeto indireto? Quem vai me dar a resposta? Está carente. Quem está carente de alguma coisa. Só que eu não estou fazendo a pergunta ao verbo estar. É verbo de ligação. Eu estou fazendo pergunta ao adjetivo carente. Já dei as dicas para vocês. Então, de afeto, eu vou chamar... Olha só, vou ter que dar a resposta, né? De complemento nominal. E se eu grifar só da paisagem, vai ser adjunto adnominal. Então, resposta da B é complemento nominal. Tá? Agora vocês vão me dar a C, para que eu possa botar aqui na minha agenda e fazer. Quem pode me dar a C? Agiu favoravelmente ao chefe. Favoravelmente? Ao chefe. Ao chefe tá grifado. Ok. Favoravelmente, advérbio. Nem todas as palavras comuns são advérbios, mas a maioria, a maior parte, sim. Então, alguém agiu, sujeito embutido no verbo, favoravelmente, um advérbio, agiu favoravelmente. Favoravelmente a quem? Agiu o quê? Agiu a quem? Não dá. Então, não posso fazer pergunta ao verbo. Eu tenho que fazer pergunta ao advérbio. Então, agiu favoravelmente a quem? Ao chefe. Então, eu vou chamar de complemento nominal. Agiu favoravelmente ao professor, agiu favoravelmente ao aluno, agiu favoravelmente à polícia, e assim vai, qualquer outro termo. Então, favoravelmente aí, agiu, você já sabe o que o sujeito fez. Favoravelmente advérbio, então, favoravelmente a quem? Ao chefe. Então, nós vamos dar como complemento nominal. Quem pode ditar D para mim? Estou fazendo junto com Ela vocês. tem amor aos pais. Então, eu vou grifar os pais, né? Vamos ver? Isso. Tem alguma coisa a alguém ou por alguém, vamos lá. Ela tem o quê? Amor, objeto direto. Mas ela tem amor a quem? Agora, eu não estou fazendo pergunta à palavra amor, ele é objeto direto. Não estou fazendo amor a quem? Eu estou fazendo ao verbo. Ela tem o quê? Amor, mas ela tem a quem? Aos pais, objeto indireto. Ok? Alguém tentou fazer, acertaram ou estão errando tudo? Deixa eu ver aqui. Professor, eu tentei fazer essa, eu errei. Errou? Errei. Mas Eu só tenho complemento foi essa nominal. que errou, né? Pô, tem complemento nominal, eu errei. Aos Infelizmente. pais, porque você não fez, João Pedro, você não fez a pergunta ao verbo. Você fez a pergunta a quem? Amor a quem? Quem tem amor a alguém. Mas só que eu tenho que fazer a pergunta agora, nesse caso aqui, é o verbo. Ela tem o quê? Amor. Mas ela tem amor a quem? Aos pais. É um verbo transitivo direto e indireto. Então, aos pais,
é a função sintática de objeto indireto. Ok? Mas pelo menos você só errou umazinha também, né? Quem pode estar aí para mim? Ser capaz de dizer o quanto se ama é amar pouco. Repete para mim, o princípio. Ser capaz de dizer o quanto se ama é amar pouco. Quando se ama, é amar pouco. Agora eu quero saber o seguinte. Eu grifei qual foi o termo? É amar pouco. É amar pouco? Eu grifei com o verbo junto de ligação. Ser capaz de dizer quanto se ama é amar. Amar pouco. E se eu botei o verbo junto, é predicado, gente. Se eu botei o verbo... Eu grifei o verbo junto? Grifou, professor, grifou. Então é predicado. Ser capaz de dizer quanto se ama. É um predicado do verbo dizer. Depois eu coloquei ama é amar, no caso, é amar pouco. Então, ama, no caso, quanto se ama é amar pouco. Então, é um predicado que é nominal, é um PN. Então, é um predicado nominal. Porque ser capaz de dizer o quê? Eu não posso, eu tenho um verbo de ligação aí. Então, é amar pouco, eu vou chamar de predicado nominal. Já que eu não tenho as minhas orações aqui, estou pegando com vocês. Eu grifei é amar pouco, eu tenho um predicado nominal. Alguém pode me dar F? Os rapazes se encontraram para um jogo de futebol. Gente, o que nós estamos fazendo é revisão de todo o módulo 3, tá? Os rapazes se encontraram Para um jogo de futebol. Olha só, eu grifei o quê? Para um jogo e de futebol. Separado, né? Isso. Então, tem duas funções sintáticas aí. Verbo encontraram. Os rapazes se encontraram. Se encontraram para quê? Verbo encontrar. Vou fazer a pergunta de objeto indireto. Encontraram para quê? Para o jogo. Né? Objeto indireto. Mas é um jogo de quê? Deveria ser de vôlei, de basquete. Olha só, eu estou fazendo já a pergunta, não é o verbo encontrar. Eu estou fazendo a pergunta para o substantivo jogo. Ó, encontraram para quê? Para o jogo, objeto indireto. Mas o jogo de quê? De futebol, complemento nominal. Eu não grifei tudo junto, eu grifei separado. Quando eu grifo tudo junto, o termo que vem com preposição, ele está se referindo ao núcleo do termo sublinhado, eu vou chamar de adjunta de nominal. Mas quando eu sublinho separado, são duas funções totalmente diferentes. A que eu sublinhei não pertence, tá, aos termos citados anteriormente. Ele vai ao termo anterior fazer perguntas, fazer uma investigação sobre a função sintática do segundo termo, mas ele não pertence. Se ele não pertence, ele vai ter a função sintática individual. E nós sabemos que o adjunto de nominal, ele pertence aos termos citados anteriormente. Ele pertence a um objeto, ele pertence ao sujeito, ele pertence ao predicativo, ele pertence ao adjunto adverbial. Então, o complemento nominal não pertence. Ele pode ser retirado, o adjunto de nominal posso trocar também? Pode. Mas ele pertence ao núcleo do termo citado anteriormente. E o complemento nominal, não. Então, os rapazes se encontram para quê? Para o jogo, objeto indireto. Jogo de quê? De futebol. Eu posso levar o jogo, o substantivo, para o verbo jogar. Então, é um complemento nominal. Então, de futebol é um complemento nominal. Ok? Professor, F. Oi, amor, fala.
Eu não entendi por que para um jogo é objeto indireto. Porque, olha só, João Pedro, preste atenção. Quando você tem preposição após verbo, você tem uma norma dentro da língua portuguesa que é assim: S mais P mais C. A gente chama de SPC. O S é sujeito, o P nós vamos chamar de predicado e o C nós vamos chamar de complementos verbais. Então, dentro do sujeito, é o meu S. Ele vem antes do predicado. O predicado, eu pego do verbo até o final, até o ponto final. Eu pego do verbo até o ponto final da oração. Caso eu tenha mais verbos dentro dessa oração, eu vou ter mais predicado. Cada verbo eu vou chamar de um predicado. Tá, e nesse caso, então, nós não temos mais verbos. Né? Vou voltar para pegar minha oraçãozinha aqui. Nesse caso, nós só temos um verbo, que é o verbo encontrar. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso seguir a risca S mais P mais C, complementos verbais. E esses complementos verbais, eles precisam ser trabalhados em cima dos verbos, das ações verbais. Então, é isso que você tem que observar. Encontraram não é verbo de ligação, é verbo significativo, verbo de ação. Depois de encontraram, eu tenho um para o jogo. Se eu tenho verbo, que é o predicado, mais seu complemento, eu vou fazer a pergunta de objeto. Direto ou indireto? Direto não tem preposição, mas aqui eu tenho uma preposição para. Então, eu vou fazer a pergunta de objeto indireto. Lembra-se lá do 7º ano, você aprendeu a função sintática, a transitividade do verbo. Uma matéria puxa a outra. E nessa transitividade do verbo, você aprendeu objeto direto, objeto indireto. O objeto direto é artigo, é pronome, você não tem preposição. Quem acompanha o substantivo é um artigo, é um pronome, é um numeral, é um adjetivo. E no objeto indireto, quem acompanha o verbo é a preposição. Então, eu preciso fazer a pergunta que e quem, mas botando a preposição antes. Então, eu vou lá no verbo, encontraram. Para quê? Para quem? Então, eu tenho um para aqui. Então, eu não vou fazer pergunta de encontraram o quê? Se eu dissesse assim, encontraram o quê? O menino, objeto direto. Mas para quê? Para o jogo, objeto indireto. Cada minha preposição. Preposição ligada ao verbo, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou fazer a pergunta de objeto indireto. É a única função sintática após verbo, complemento do verbo, é o objeto indireto que leva a preposição. Agora, as demais funções sintáticas, no caso do complemento nominal, ele não é complemento de verbo, ele é complemento de substantivo, ele responde à regência do substantivo, ele responde à regência de um adjetivo, ele responde até à regência de um advérbio. Não é do verbo. Então, quem responde ao verbo é o objeto indireto, acompanhado de preposição. O objeto direto, você sabe que ele não tem preposição, mas também responde ao verbo. E quem responde ao substantivo é um complemento nominal. O adjunto de nominal, ele não responde nada. Ele acompanha o núcleo do sujeito, ele acompanha o núcleo do objeto direto, ele acompanha o núcleo do objeto indireto, ele acompanha o núcleo do predicativo, ele acompanha o núcleo do adjunto adverbial, e assim sucessivamente. Então, você não entendeu, porque você esqueceu que o para aqui, o para o jogo, está ligado ao verbo encontrar. Se eu não sei o que é um verbo, se eu não tenho noção de uma ação, lá no pequenininho lá, você pega lá o ensino fundamental, né? Até o 5º ano, você vai lá, passado, presente e futuro. Você vai lá, passado, presente e futuro.
Você aprendeu verbos, né? Começou aprendendo assim, passado, presente e futuro. Aí lá no 6º ano, lá no término do livro do 6º ano, você começa a aprender a conjugar o verbo. Lá, ainda voltando ao 5º ano, você tem o hábito de, a professora dizer assim, gente, é para estudar verbos. O aluno ele vai ter que responder quando a professora perguntar, o que o aluno faz? Né? É pequeno, não tem noção, não tem ainda aquela estrutura de radical, vogal, temática e desinência, ele decora. Decorou o verbo, acabou. Você não aprende, você não aprendeu, você só decorou. Daqui a pouco você já esqueceu tudo. Vocês foram lá até o 5º ano e só decoraram verbos. Agora vocês não sabem nem, tem alunos que não sabem nem o que é verbo. Fica procurando o que é uma ação na oração, fica procurando o que é um estado na oração. Não sabe o que é a palavra-chave, é o verbo. Aí fica procurando, é ele que comanda tudo. Lá no 7º ano você aprende isso, é ele que comanda toda a função sintática dentro de uma oração. Aí você decorou verbos. Sentou embaixo aí de uma árvore, sentou na varanda, pegou o livro e decora verbo ser, decora verbo ir, decora verbo falar, verbo cantar, os verbos que o professor vai mandando. Verbo não se decora. Aí chega no 6º, você vai trabalhar verbos, está tudo decorado, né? Você decorou, mas já esqueceu a metade dos verbos. E vai continuar decorando. Aí você vai lá para o 6º, aprende lá trabalhar verbos, né? Quando chegar no 7º, você aprende toda a estrutura, radical, vogal, temática, desinência, toda aquela estrutura você aprende no 7º. Você não pode decorar, aí você vai acordando, vai crescendo, vai amadurecendo. Diz, não, eu não posso decorar verbos, o que a professora ensinou. Radical, vogal, temática, bota a desinência, o primordial do verbo ali, você tirar radical, a gente já sabe que vem ali junto dele ali a vogal temática, o que eu preciso saber são as desinências. As desinências do pretérito, perfeito, do imperfeito, do futuro do presente, do futuro pretérito, do subjuntivo, é as desinências que eu vou anexar a vogal temática. Aí tem radical, vogal temática e desinência. Essas desinências eu tenho dificuldade de saber, porque eu decorei muito verbo. É as desinências que você tem que aprender, são poucas. A desinência de cada tempo verbal. Você juntou com o radical e com a vogal temática, você está conjugando. E você aprendendo a fazer, né? Sabendo conjugar um verbo, pode ser um verbo só, da conjugação ar, er e ir, aprendendo. Você conjuga todos eles. Agora, você tinha que decorar, você vai ter que decorar milhões e milhões e milhões e milhões de verbos, que não são poucos. Não tem como decorar isso. Aí, muitas vezes, a gente erra, no caso aqui, a função sintática, porque eu deixei passar, né, eu não me lembrei desse fato, deixei passar o verbo encontrar. Então, eu não vou acertar que para o jogo é objeto indireto. Eu não vou acertar, porque eu nem me liguei que eu tenho que, primeiro, ir em busca do meu verbo. É a alma da minha oração, é as formas verbais. E se eu não reconheço o verbo, como é que eu vou reconhecer minha função sintática? Não vou. E vocês estão no 8º, daqui a pouco 9º, ensino médio, ó, porta de vestibular. Não tem tanto tempo assim para chegar lá, o ano passa muito rápido. Daqui a pouco vai ficar uma quantidade enorme de matérias para vocês aprenderem em pouco tempo que vocês não vão conseguir. Não vão. Se cada ano vocês passarem pelas matérias e forem deixando para trás, lá na frente vai te cobrar tudo isso que você deixou para trás. E vocês não vão conseguir dar conta. Não vão conseguir dar conta. Vão ficar desesperados, vão ficar iludidos, vão ficar entristecidos, vão ficar indignados por estudar em escola particular, mas não conseguiram aprender, porque não depende da escola. A escola passa, a gente passa o que a gente pode, o máximo para vocês, já avisando lá na frente. Mas tem muita gente que não acorda, né? Não quer nem estar aí, nem liga. Aí complicou. Então, vocês vão ter que voltar. Quem tem dificuldade de reconhecer as formas verbais nas orações, vai ter que voltar à matéria do 7º, que é aquela matériazinha lá de radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Do número pessoal é fácil, que é para indicar quando é eu, tu, ele, nós, vós, eles, mas as desinências, modo temporal, essas são as principais, que é para você saber em que tempo e modo estão os verbos. Então, é essa aulinha aí do 7º ano que está faltando para vocês voltarem. E eu não tenho como voltar.
Eu tenho uma gama muito grande de matéria para esse ano. Eu tenho que já ir trabalhando e revisando aquilo que já foi dado. Mas vocês vão ter que fazer essa lembrancinha aqui, porque, ó, os rapazes se encontraram, verbo encontrar. Peguei o verbo, é ele que vai me salvar na minha função sintática. Me encontraram para quê? Olha uma preposição para. A preposição é matéria também lá do sexto. Então, é ele que eu vou fazer a pergunta. Para quê? Para o jogo. Então, para o jogo, eu vou dizer que é um objeto indireto. Aí vem, agora pode ser um jogo de vôlei, pode ser um jogo de basquete, pode ser qualquer jogo. Então, eu não preciso da expressão de futebol. Mas eu vou arriscar. Então, eu vou pegar a palavra jogo e vou fazer a perguntinha a ele. Vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou levar o jogo para o verbo jogar. Então, me deu a resposta de complemento nominal. Segundo, eu vou fazer a pergunta de quê? Jogo de quê? De futebol. Me concretizou que de futebol é um complemento nominal. O que eu preciso, João, é prestar bastante atenção em cada termo analisado, analisar, separar. Eu sempre falo, separa o sujeito do predicado. Quando você separou o sujeito do predicado, que nós estamos trabalhando aí uma mistura de adjunta de nominal, complemento nominal e objeto indireto. Todos três com preposição. O complemento nominal é obrigatório vir a preposição. O objeto indireto é obrigatório também a preposição. Mas o adjunto de nominal, eu só estou trabalhando a obrigatoriedade das locuções adjetivas. Não podemos esquecer isso. O adjunto de nominal, ele pode ser um artigo, ele pode ser um adjetivo, ele pode ser um pronome, ele pode ser um numeral e uma locução adjetiva. Então, do adjunto de nominal, para diferenciar desses dois itens que eu já citei, eu só peguei as locuções adjetivas, porque elas são obrigatórias, vir com preposição. Então, o que eu preciso aprender é diferenciar os três. E não está difícil. Eu só preciso prestar bastante atenção e amadurecer. Nós precisamos, no 8º ano, amadurecer a mente. Como assim? Abrir, ter uma visão, mais leitura, correr mais um pouquinho atrás dos mínimos detalhes, ir mais ao professor, como eu tenho vários alunos maravilhosos que abrem mesmo o fone, eu peço para abrir, tirar dúvidas, não consegui entender, vamos entender de novo, João, até você aprender. Então, é muito importante o interesse do aluno. Mesmo que eu tenha dificuldades de aprendizado, ou que eu não consigo, não está conseguindo entrar na minha mente, continua correndo. Continua, porque vai chegar uma hora que você vai dizer, poxa, era tão fácil assim, como é que eu tive tanta dificuldade? Você não pode desistir, largar de mão. Eu não aprendi a largar para lá. Não, vai cair na tua prova. Então, não é desistir, é continuar insistindo. Você não entendeu? Ótimo, estou explicando de novo. Vou pegar outra, vou mandar você analisar e observar sempre quem vem antes do termo a ser analisado. São os mínimos detalhes, não é dizer que você não saiba, são os mínimos detalhes que o Lucas, o Gabriel, o Fábio esquecem daquele mínimo detalhe e erra toda a função sintática. Eu vou pedir a Ana agora, eu vou explicar de novo, eu vou pedir a Aninha para me dar a G, porque eu fui tirando na aula passada e não anotei. Deve estar em alguma gramática, eu não anotei. Então, eu estou anotando aqui e estou na minha agenda analisando junto com vocês. Isso é muito gostoso, né? Porque aí eu faço junto com vocês e a gente tira as dúvidas, né? Então, vamos lá, Ana, me passa a G para mim. Pode digitar, então, João, se você tem a G. Eu posso responder a G? Posso responder a G? Pode, mas digita para mim. Tá eu bom, não tenho a G. Renata será homenageada na festa de formatura. Homenageada. Deixa quem é? Arthur. Arthur. Homenageada. Arthur não é meu aluno aqui não, hein? Na festa. Eu falo aluno da sala Gilberto Segura, tenho certeza. Eu não conheço nenhum Arthur, não. Agora, olha só. João, vamos lá. Qual é o termo sublinhado aí? Homenageada e de formatura. Tá, então, olha só. Eu grifei homenageada e da formatura.
antes de você me responder, presta atenção. Eu não vou dar resposta, vai ser a sua resposta. Presta atenção. Quem é o verbo da oração? Qual Isso que da... eu quero saber. Dessa oração que você me deu. Renata será homenageada na festa da formatura. Eu quero saber quem é o verbo desta oração. É... Homenageada, que é de homenagear. Olha só, é o que eu estava falando ainda há pouco. João, presta atenção. Quando eu falo quem é o verbo da oração, é a palavra que vai comandar toda a oração. Quem é a alma da oração? É o verbo. É a ação ou o estado da oração. Então, se eu grifei homenageada, se eu grifei da formatura, não são verbos. O verbo é aquele que separa o sujeito do corpo da oração, que nós vamos chamar de predicado. Então, eu digo assim, quem é o verbo da oração? Não importa se é de ligação ou se ele é significativo. Eu só quero que você reconheça o verbo da oração. Qual é? Ou será? Viu como é que é fácil? Você sozinho localizou o verbo. Tem que prestar atenção nas minhas perguntas. Você foi lá, eu vou grifar aqui. Você localizou o verbo ser. Ótimo. Então, é ele que você vai trabalhar. Para descobrir tudo por enquanto, tá? Então, é um verbo ser. Você conhece o verbo ser como verbo de ligação ou como verbo significativo? Bom, eu conheço ele com um verbo significativo. Verbo significativo. Mas ele também é de ligação. Então, peraí, olha só. Ele não pode fazer dois papéis ao mesmo tempo. Você conhece ele como de ligação ou como significativo? Bom, se ele não pode fazer dois papéis ao mesmo tempo, ele é o de ligação. Obrigada. Então, vê ele. Então, ele entra naquele esqueminha de ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, nadar, andar em sentido figurado, tá? Tornar-se. Ele vai entrar nesse esqueminha de verbo de ligação. Quando eu sei conjugar o verbo, eu já sei que verbo é a quem ele pertence. Será está no futuro do presente do verbo ser. É isso aí que vocês têm que aprender. A reconhecer o verbo através das suas conjugações. E é fundamental isso aí. Aí você pegou um verbo de ligação. Verbo ser. Tá aqui. Se ele é verbo de ligação, eu vou tirar o sujeito. Eu preciso de um predicativo do sujeito. Verbo de ligação não pode trabalhar uma oração se ele não tiver um predicativo do sujeito. Se ele tiver um predicativo do sujeito, ele é verbo de ligação. Se ele não tem esse predicativo, ele não é verbo de ligação. Eu posso chamá-lo até de verbo intransitivo. Não posso, nem dar objeto direto para ele, nem indireto. Porque ele é verbo de ligação. Então, ele pode ser um verbo intransitivo dentro da oração. É aquele verbo que não tem predicativo, é aquele verbo que não tem complemento, mas sabe o que o sujeito está fazendo. Então, Renata será homenageada. Quem vai ser homenageada? Eu, você ou a Renata? A Renata. Então, vamos ligar os fatos. Eu grifei a homenageada, primeiro eu vou analisar a homenageada, depois eu analiso o resto. Eu grifei a homenageada. Antes dela tem o verbo de ligação. Homenageada está voltada ao sujeito Renata. Então, a função sintática de homenageada, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Então, a função sintática de homenageada, eu vou chamar de predicativo do sujeito. O verbo de ligação está totalmente voltada ao sujeito, que é Renata, então eu já tenho a minha função sintática para o termo homenageado. Fecho com o predicativo do sujeito. Mas eu não vou parar por aí, porque eu tenho mais um termo sublinhado da formatura. Agora eu tenho que partir para o segundo termo. Eu vou ter que trabalhar o restante da frase. Então, vamos por parte. Vou lá na formatura agora. Já fui até homenageada, agora eu vou na festa da formatura. Então, vamos lá.
Se Renata ela vai ser homenageada, homenageada já é predicativo do sujeito, eu não tenho verbo significativo, eu tenho verbo de ligação. O que te dá a ideia na festa de formatura? Te dá uma ideia de quê? De predicativo? Não, já achei o meu. Te dá uma ideia de... Vamos colocar uma ideia. Coloca uma ideia para mim, João. O que te dá ideia na festa da formatura? Vamos ver se alguém consegue puxar essa ideia que está aqui. A ideia é a função, professor? A ideia seria uma função sintática de resposta. Eu digo assim, João, você vai ser homenageado na festa da tua formatura. Aí eu digo assim, João será homenageado. Mas João será homenageado quando? Quando, como, por quê e quando? Gente, adjunto adverbial. Eu digo assim, João será homenageado na festa da formatura. Então, quando chegar a festa da formatura, vai ter homenagem para ele. É essa ideia aí que nós temos que ter. Pensar um pouquinho mais além. Vamos pensar um pouquinho mais além. Então, no dia da formatura, ele vai ser homenageado, mas quando ele vai ser? Na formatura. Então, ele vai ser homenageado quando? Na festa da formatura. Então, se eu falei tudo junto, e eu sei que quando chegar lá, ele vai ser homenageado, eu sei que na festa da formatura é um adjunto adverbial. Mas eu só grifei da formatura. Aí eu quero saber qual é a função sintática da formatura. Se da formatura está dentro do adjunto adverbial, eu quero saber qual é a função sintática. O complemento nominal, ele não vem dentro de lugar nenhum. Ele completa o sentido de um termo dado anteriormente. Aí você vai dizer assim, mas homenageada, pode ser do verbo homenagear? Pode. Mas eu não grifei na festa e também já estou falando quando vai ser homenageada. Eu digo assim, Renata será homenageada. Acabou, eu não preciso de mais nada não, gente. Eu já sei que ela vai ser homenageada. Agora, quando ela vai ser? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Quando ela vai ser? Eu boto ali se eu quiser. Não precisa. Vocês podem dizer assim, ela vai ser homenageada por algum evento, alguma coisa que ela fez. E nós estamos todo mundo junto aqui, ou ela foi excelente no trabalho, ou ela vai ser homenageada no emprego, na escola, ou alguma coisa. Então, ela vai ser na festa da formatura, quando houver a festa da formatura. Então, eu quero saber a função sintática da formatura. Alguém tem resposta para mim? Não é complemento nominal, porque eu grifei só da formatura. E quando eu fiz a pergunta de adjunto adverbial, veio a resposta toda. Eu digo assim, quando Renata vai ser homenageada? Quando? Quando houver a formatura, né? Então, é na festa da formatura que ela vai ser homenageada. Então, eu precisei colocar a formatura junto com a festa. Então, só pode ter uma função sintática para esse termo. Alguém pode me dar essa função sintática? Vai, Aninha. Vai, João Pedro. Arrisca, pode ser errada, vai. Professor. Só tem 3 funções para você me dar, vou te dar uma dica. Objeto indireto, complemento nominal ou adjunto de nominal. Bom, a senhora disse que não pode ser complemento. Não pode ter o quê? A senhora disse que não pode ter complemento. Não pode ser complemento. Já dei a dica, que não pode ser complemento, porque quando eu dei a resposta, eu dei a resposta tudo junto. Então, na festa E você, me arrisca em quê, João? Eu arrisco em adjunto de nominal. Obrigada. Então, vamos colocar a resposta do nosso amigo. Homenageada, vamos botar PS, predicativo do sujeito. E da formatura, vamos colocar adjunto adnominal. João, você vai aprender rapidinho. Todos vão aprender. Basta prestar bastante atenção nos termos, né, nas explicações e nos termos analisados que a gente tem que fazer análise. Calma, um por um.
E depois da G tem H? Tem H, I, Vai abrir que letra? até aí. G, H, I. Então, só mais duas que faltam? Então, vamos ver se dá para a gente fechar hoje ainda. Já são 12:01, vamos pegar mais um minutinho. Me dá a G, H, por favor. Ninguém conseguirá chegar a tempo com esse trânsito. Ninguém conseguirá chegar a tempo. Qual a palavra que você grifou? Neste trânsito. A palavra que eu grifei foi ninguém e esse. Só. Ninguém? Só foi ninguém? Não, teve ninguém e esse. Neste? É esse ou neste? É Então, esse. vamos lá. Então, ninguém, sujeito da oração. Quem não conseguirá chegar? Ninguém, sujeito da oração. A tempo, nesse então, não conseguirá chegar aonde? Não chegará o quê? Não conseguirá chegar quando? Onde? Então, neste aqui, ó, tem preposição, tá? Em mais este. Então, ninguém conseguirá chegar o quê? A tempo. Quando? Onde? Neste trânsito. Então, você tem duas, olha só, você tem o sujeito aí, e este aí é adjunta de nominal, tá? Pronome, numerais, adjetivo, são adjuntas de nominais. As locuções adjetivas. Então, aqui nós vamos ter que fazer análise, e na próxima aula eu vou querer essa frase de volta. E me dá aí, para mim, por favor, que eu vou explicar essas duas que faltam. Me diga aí para mim. H. H você já digitou, ninguém conseguirá chegar. Tá bom, então eu vou editar aí. Todos os meus brinquedos de criança foram pendurados na galeria. Professor, a palavra grifada são brinquedos e de criança, estão separados. Olha só, eu grifei só brinquedos, todos os brinquedos de crianças foram o quê? Você grifou brinquedos e de crianças. Tá. Foram para onde, meus brinquedos? Pendurados? Pendurados na galeria. Tá, então vamos lá. Todos os meus brinquedos de crianças foram pendurados. Quem foi pendurado na galeria? Todos os meus brinquedos de criança. Eu não grifei criança junto com o D, não? Eu não grifei, não. O de criança está junto, de crianças, D. Tá, então eu grifei brinquedos, todos os meus brinquedos. Brinquedos é núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Agora eu tenho que saber se de criança é complemento nominal ou adjunto de nominal. Objeto indireto está descartado. Não tem verbo, brinquedo aqui é substantivo. Então, todos os meus brinquedos. Brinquedos eu posso transformar em verbo. Verbo brincar, né? Brinquedos eu posso levar para brincar. Então, vamos lá. Todos os meus brinquedos foram pendurados na galeria. Eu não preciso dizer que meus brinquedos eram de criança. E, afinal de contas, se eu tenho brinquedo, é porque é brinquedo de criança. Então, vamos colocar de criança, complemento o quê? Nominal. Complemento nominal. Então, o complemento nominal, ele pode vir também embutido no sujeito. Não quer dizer que ele tem que ser só no complemento, no predicado. Ele pode vir embutido no sujeito, ele pode vir embutido no objeto, mas ele não é resposta. Ele não entra no objeto. Ele não entra, quando eu digo assim, vamos fazer a pergunta de sujeito. No caso, o que foram pendurados na galeria? Eu posso usar duas perguntas para sujeito. O que e quem? O que foram pendurados na galeria? Todos os meus brinquedos. Quem foi pendurado na galeria? Todos os meus brinquedos. Eu não preciso de criança. Não faz falta no meu sujeito. Então, como ele não precisa, e eu posso levar brinquedos para o verbo brincar, eu posso botar brinquedo de quê? De criança. Então, ele é o meu complemento nominal. Eu fiz os 3 itens para achar um complemento nominal. Transformei o verbo brinquedo em verbo, fiz a pergunta ao substantivo brinquedo de quê? De criança, e fiz o que mais? Tirei ele da oração sem fazer falta.
Ó, meu sujeito, quem foram pendurados na galeria? Todos os meus brinquedos. Já respondi o sujeito. Então, eu posso tirar sem fazer falta. Então, encerro aqui como complemento nominal. Não vou deixar nada de exercício para vocês, porque eu vou fazer um exercício avaliativo, botar para vocês lá, tá? Para as duas turmas, para somar junto com o nosso simulado. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Eu vou tirar minha gravação. Professora, oi, amor. qual era a mesma resposta da H? Da H, nós colocamos sujeito e adjunto adnominal.